Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, a ordem do dia desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Na pauta da sessão de hoje teremos em votação moção de apoio para que seja mantida a proposta de orçamento para 2019 para as bolsas da CAPES, prevendo que o total destinado ao Ministério da Educação seja o mesmo de 2018, mais reposição da inflação. Também teremos na sessão de hoje votação do requerimento de autoria coletiva, que requer a realização de homenagem pelos 30 anos da Associação de Moradores de Galópolis. Também na sessão de hoje, em votação, requerimento de autoria da vereadora Denise Pessoa, do PT, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal referentes ao Centro de Especialidades Odontológicas. Também na sessão de hoje, em votação, projeto de lei complementar de autoria do vereador Velocino Ex, do PDT, que dispõe sobre a instalação de provadores para pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais de vestuários, roupas e similares. E, para finalizar, teremos em votação projeto de lei de autoria do vereador Paulo Périco, do MDB, que dispõe sobre o corte, supressão ou poda de vegetação de porte arbóreo localizada em áreas que sediam instituições de ensino municipais, estaduais e federais no município de Caxias do Sul. Fique então agora com o início da ordem do dia desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, a moção número 15/2018, de autoria coletiva, moção de apoio para que seja mantida a proposta de orçamento para 2019 para as bolsas da CAPES, prevendo que o total destinado ao Ministério da Educação seja o mesmo de 2018, mais reposição da inflação. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Considerando que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Fundação do Ministério da Educação, desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, em todos os estados da Federação. Em 2007, passou também a atuar na formação de professores de educação básica, ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. Considerando que a CAPES tem sido determinante para os êxitos alcançados pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, tanto no que diz respeito à consolidação no quadro atual, quanto na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade exigem. Considerando que a CAPES fez um alerta nos últimos dias de que o limite de gastos a ser colocado em prática à entidade em 2019 poderia afetar todos os 93 mil bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e mais de 245 mil alunos e professores do Sistema Universidade Aberta no Brasil, presente em mais de 600 cidades no país. Seriam atingidos ainda 105 mil bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do Programa Residência Pedagógica e do Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Considerando que, depois de enorme e negativa repercussão no país, o Ministério da Educação se posicionou por meio de nota oficial de que não haveria suspensão do pagamento das bolsas da CAPES. Considerando que a CAPES pede que seja mantida a proposta do orçamento para 2019, aprovada em julho pelo Congresso Nacional da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO prevê que o total destinado ao Ministério da Educação seja o mesmo de 2018, mais reposição da inflação, conforme determinado pela PEC do teto de gastos. Neste ano, o orçamento repassado à CAPES pelo MEC foi de 3,98 bilhões de reais. Considerando que, no entanto, o valor definitivo será delimitado no projeto de lei orçamentária, a ser sancionado ou vetado pelo presidente Michel Temer até 31 de agosto deste ano. Assim, o corte nas finanças da CAPES ainda não é certo. Considerando que qualquer corte que ocorra trará prejuízo à continuidade de praticamente todos os programas que enviam cientistas para o exterior, sendo uma grande perda para as relações diplomáticas brasileiras na educação superior e poderá prejudicar a imagem do Brasil. Considerando que o alerta feito pela CAPES chama a atenção da comunidade acadêmica e da sociedade sobre os riscos que podem afetar a qualificação da educação básica e o fomento à ciência no Brasil. Face ao exposto, solicitamos que seja aprovada a moção e que uma cópia posteriormente seja enviada ao presidente da República, senhor Michel Temer, ao ministro da Educação, senhor Rosiele Soares da Silva, ao ministro do Planejamento, senhor Esteves Pedro
Júnior e as lideranças das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Caxias do Sul, 7 de agosto de 2018, 143 anos de colonização e 128 anos de emancipação política. Assino esse requerimento este vereador, a vereadora Denise Pessoa, o vereador Rodrigo Beltrão, vereador Velocino Ex, vereador Ricardo Daneluz, vereador Gustavo Toigo e vereador Renato Oliveira, vereador Wagner Petrini e vereador Edi Carlos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael. Está em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Presidente, vereadores, comunidade de Caxias do Sul, aos bolsistas do CAPES, ou aqueles que lutam por uma educação pública gratuita de qualidade, mas que também lutam para que o Brasil seja autônomo no desenvolvimento, mas com parceria também de países estrangeiros no nosso desenvolvimento de nação. Passamos por um período no nosso país onde nós tivemos expansão de campos e núcleos de universidades federais, a construção de institutos federais, bolsas do ProUni para os pobres, onde o filho do trabalhador e o próprio trabalhador puderam ter um diploma. E para um país se tornar soberano, colegas vereadores, a importância de não somente concluir a graduação, mas sim de incentivar a pesquisa. E a CAPES, os bolsistas da CAPES, eles têm essa formação. Por quê? Porque muitos desses pesquisadores, a gente pode dizer que é a unanimidade, mas a grande maioria dessas pesquisas desenvolvidas atingem diretamente o cotidiano de todos nós. Seja na pesquisa da alimentação, da genética dos nossos alimentos, seja na questão da saúde humana, ou no impacto do cotidiano da população. E esses pesquisadores, então, foram surpreendidos que o Ministério da Educação iria cortar 15% dos recursos para esses pesquisadores. Ia cortar do teto de gastos já que o presidente Michel Temer disse que iria, por 20 anos, o corte de gastos na saúde, educação, né, e na habitação. Então, além do teto de gastos, ele ia cortar mais 15%. A comunidade acadêmica científica do Brasil e do exterior fez um grande movimento e o Ministério da Educação, então, veio a público e disse que possivelmente não iria ter esse corte de gastos. Mas a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por ser a segunda maior cidade do estado e por ter muitos pesquisadores aqui na nossa cidade, tanto na Universidade de Caxias do Sul, na FSG, né, ou pesquisadores de outras instituições que vêm de outros municípios para pesquisar na nossa cidade, é importante nós manter essas pessoas na pesquisa. Vereador Daneluz, o senhor que é mestrando em turismo, sabe da importância, talvez, de muitos jovens do campo, que tem que sair do campo para vir morar na cidade, ou sair do campo, ou jovens da nossa periferia que estudaram numa universidade federal, que quer continuar sua pesquisa, continuar, né, desenvolvendo o nosso país, e ir nesses grandes centros urbanos para poder estudar, tem que pagar alimentação, tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que pagar talvez um albergue para poder morar. E nós temos que dar estrutura para esses nossos jovens, para esses nossos estudantes continuarem os estudos e desenvolverem o nosso país na ciência e na tecnologia. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, o senhor foi muito feliz em ter a iniciativa de fazer essa moção e a gente assinou junto pela importância disso. Com certeza, se tem-se algum lugar para se cortar a verba, tenho toda a certeza que não é esse o local ideal, né? Imagina quantos pesquisadores, quantos professores nível superior nós estaríamos perdendo, e professores de muito boa qualidade com esse corte, né? Acho que nós temos que cada vez mais investir na pesquisa no nosso país, cada vez mais investir naquelas coisas que poderão produzir bons frutos ali no futuro, né? Então, com tantas coisas que a gente vê, tantos privilégios do Poder Legislativo a nível nacional, do Executivo, do Judiciário, vai se cortar aqui na educação nessa questão aqui. Então, o senhor foi muito feliz, a gente é parceiro nessa questão aí, e tomara que, como estão prometendo, de fato não haja esse corte. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daneluz. E seria um grande desperdício de dinheiro nesse momento se fosse interrompido uma pesquisa. Porque se uma pesquisa ajudar no desenvolvimento do nosso país, já é válida.
E daí, bem como o senhor ressalta, hoje no jornal Folha de Caxias, na capa, ministros do STF querem elevar seus salários em 16%. Aprovaram 16% de aumento. Isso é um escárnio para a população brasileira, que está sem um pão para colocar na mesa para o seu filho. E eles aprovam isso sem ficar vermelha. Ministros do STF. Esse STF, ultimamente, só tem emprestado para soltar ladrão e que rouba do dinheiro do povo, que desvia dinheiro da educação. Então, nós temos que mandar para o presidente da República, que assumiu através de uma rasteira, tirando dinheiro da educação, e outros também, como o ministro da Educação, para que não saqueiem dinheiro da nossa educação. Nós precisamos, presidente, valorizar e dar estrutura para o nosso jovem e para o nosso estudante continuar desenvolvendo o nosso país. Peço a aprovação dos colegas vereadores. Obrigado. Está em discussão a moção número 15/2018, com a palavra a vereadora Adilode Domênico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não assinei a moção, o vereador Rafael, mas com certeza voto favorável, é muito meritória. E Vossa Excelência levanta o assunto do Superior Tribunal. Quando eu vi essa notícia hoje, eu imaginei como é que fica a cabeça do aposentado, do trabalhador que está aí brigando por um dissídio por 3%, 4% de reposição, mas especialmente os aposentados que receberam 2%. E aí vem a luz com 20 e tantos, vem o gás com quase 30%, o combustível já está nessa casa, os planos de saúde de 10% a 13,6%, e agora, para botar então a cereja no bolo, o Supremo Tribunal Federal, que tem muito mais atrapalhado do que cumprido com a função de ser um guardião da Constituição. O que eles têm demonstrado nos últimos anos é que estão se metendo em muita coisa que não é competência deles. E eles não estão tentando aprovar. Vossa Excelência pode ter certeza que isso aqui já está ajustado. São 700 milhões a mais pela cascata que vai provocar em outros poderes. E coitadinhos, né? 33 mil por mês para 39, porque não é só o salário, eles têm uma série de outras barganhas, tem outras regalias, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, que inclusive não são sujeitos à tributação do imposto de renda. Então, está mal, está difícil. Quando o poder maior, que deveria ser o guardião da Constituição, e a Constituição prega que todo mundo são igual perante a lei, mas o aposentado não é igual nessas horas para receber o reajuste, o trabalhador não é igual, o policial não é igual e o professor, então, não vamos nem falar. Então, eu fico muito triste, fico realmente chateado. Esse país parece que não toma jeito e as pessoas que deveriam dar exemplo, que é especialmente o Supremo Tribunal Federal, nos deixa muito triste e muito preocupado porque a coisa vai de mal para pior. Mas pode contar com a assinatura desse vereador. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Favorável, senhor presidente. Encerrado o registro dos votos, vereador Velocino Ex vota favorável, vereadora Gladys Frisso vota favorável, vereador Edson da Rosa, favorável. Encerrada a votação. Moção número 15/2018, aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Paulo Périco, que está em representação num seminário sobre transparência como ferramenta para a eficiência da gestão pública, que acontece hoje pela manhã na Universidade de Caxias do Sul. Em discussão única e votação, requerimento número 67/2018, de autoria coletiva, que requer a realização de homenagem pelos 30 anos da Associação de Moradores de Galópolis. Com a palavra, um dos autores para leitura do requerimento. Vereador Velocino Ex. Vou pegar os óculos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, os vereadores que o presente subscrevem, observada as disposições regimentais, propõem a realização de homenagem pelos 30 anos
da Associação de Moradores de Galópolis, a ser realizada durante a sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2018. A Associação de Moradores de Galópolis teve seu início no ano de 1988, quando um grupo de pessoas da comunidade de Galópolis sentiu a necessidade de que houvesse no bairro um órgão que os representasse junto ao poder público, com a finalidade de solicitar melhoramentos, obras ou serviços. A primeira reunião foi realizada em uma das salas da Sociedade Recreativa Amigos de Galópolis no dia 2 de setembro e contou com a presença de 71 pessoas. Conforme a ata na ocasião, foi decidido primeiramente analisar os estatutos da Associação Amigos da Terceira Légua, para servir como modelo, e em seguida foi realizada a primeira eleição para eleger como presidente o senhor Dr. José Carlos Nicoletti e como vice o senhor Enio Aleixo Comerlato, além de um conselho fiscal e um deliberativo. As reuniões mensais eram realizadas em locais cedidos por entidades da comunidade, como o Salão Paroquial, escolas e Sociedade Recreativa Amigos de Galópolis, pelo fato da AMOG não possuir sede própria. Em 1994, na gestão da presidente Yara Valduga, foi inaugurada a primeira sede da AMOG, em uma das salas do prédio ao lado da lancheria Capri. Cedida gentilmente pelo Sindicato de Galópolis. Também neste ano foi realizada a filiação da AMOG, a União de Associação de Bairros, tornando oficialmente um órgão representativo da comunidade. Atualmente a AMOG conta com uma sala no prédio do Centro Cultural de Galópolis. Ao longo desses 30 anos, os presidentes, juntamente com seus vices e suas diretorias, deram o melhor de si, doando voluntariamente seu tempo, dedicando e empenho para atender às reivindicações da nossa comunidade. É motivo de orgulho para Galópolis contar com uma associação que sempre atuou e, temos certeza, continuará atuando para o benefício de nossa comunidade. Pelos motivos expostos, bem como pelo compromisso de valorizar e divulgar as pessoas, empresas, empreendedores de nossa cidade, solicitamos a aprovação dos nobres pares a fim de prestar esta justa e merecida homenagem pelos 30 anos da AMOG de Galópolis. Caxias do Sul, 2 de agosto de 2018, 143 anos da colonização, 128 anos de emancipação política, assinados por este vereador, e Adilode Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Clair de Lima Giraldi, Denise Pessoa e Ed Carlos Pereira de Souza, senhor presidente. Obrigado, vereador Velocino Ex. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. 67/2018. Com a palavra, vereador Velocino Ex. Como, senhor presidente, nobres colegas, como já relatei no requerimento, é muito gratificante, principalmente para mim, que sou oriundo, como se diz lá, trabalhei 4 anos em Galópolis, e vejo, sim, entre vários motivos que já citei ali, quando eu cheguei em Galópolis, eu era oriundo da 4ª Légua, enfim, tenho muitos conhecidos, e no primeiro ano tive, assim, até conhecer mais o trabalho de quem realmente trabalha em prol da comunidade, quem trabalha em prol de benefício próprio. Muita gente, talvez, trabalha visando ali na frente algo para si próprio. Teve muitas dificuldades, até que assim, mostrando da vontade que este vereador, então lá, gestor público como subprefeito, queria para dar para aquela comunidade como representante, nada mais que a minha obrigação, como estar lá representando o poder público, de sempre poder dar o melhor para aquela comunidade que assim eu representava. Hoje eu represento toda a comunidade de Caxias, mas naquela época tinha a incumbência de cuidar daquela parte da cidade. E no primeiro momento, enfim, no primeiro ano teve dificuldade, vou citar como exemplo a Semana de Galópolis, que se realiza 2 em 2 anos, entre os vários motivos de problemas que temos em todas as comunidades, em todos os bairros, e assim que nós conseguimos traçar um objetivo junto com associação de moradores e muitas pessoas que querem o bem da comunidade, a coisa mudou. Na segunda edição, eu como gestor teve pouco ou nada dificuldade em realizar
principalmente eu vou falar do evento, além das dificuldades que a gente tem no dia a dia. E eu sempre vi com bons olhos que a associação é muito importante, a Associação de Moradores nos Bairros, porque é o olho do gestor inserido na comunidade. E principalmente um trabalho voluntário para a comunidade. E eu dizia até em discurso de campanha isso na minha comunidade e nas comunidades. Nós precisamos eleger pessoas da nossa comunidade para que os olhos dessa comunidade estejam lá dentro inseridos do poder público. E a Associação de Moradores faz esse trabalho ao inverso. É o olho do gestor lá na comunidade, que está dia a dia vendo os problemas e, enfim, ali. É uma oportunidade também para aqueles moradores que têm menos conhecimento, vá até essa pessoa que está ali representando o seu bairro, levar a sua demanda para que ela chegue até aqui. Temos que valorizar cada vez mais esse tipo de pessoas, essas associações que tanto contribuem para a nossa cidade. De novo, digo, voluntariamente. O objetivo único é promover a melhoria, a qualidade do seu bairro. Tendo esse tipo de trabalho em todas as regiões da cidade como a gente tem, fica mais fácil. É muitas mãos. Eu tinha isso como modelo, que não era associação, nas comunidades, nas estradas que eu cuidava. A cada uma tinha 1 ou 2 olheiros, é uma espécie, não é uma associação, que assim me avisavam, ó, tu tem que ir lá, isso, daquilo. E a associação é um pouco disso, é muito mais que isso. Então, comemorar 30 anos não é pouca coisa, continuando fazendo aquele trabalho que a comunidade faz lá em Galópolis, que essas pessoas fazem. Há poucos dias estivemos, enfim, fomos notificados, a comunidade, a associação, que agora está inserida naquele prédio que eu relatei ali, e essa associação agora, por intermédio da presidente, está batalhando para mostrar para o município o trabalho que faz junto à comunidade. É meritório. Então, peço a colaboração dos nobres pares para que se aprove, para que se dê uma oportunidade, esta casa, de reconhecer aquelas pessoas que fazem a diferença. 30 anos, sempre inserido no trabalho da comunidade, sempre dando o melhor para a cidade. O meu colega aqui está aqui. Temos uma outra parte, enfim, aqui acredito que a unanimidade dos vereadores, além daqueles que eu já citei, Edson da Rosa, Flávio Cassina, Gustavo Tuigo, Paulo Iores, Rafael Bueno, Ricardo Daneluz, Wagner Petrini, Felipe Geiermeier, Gladys Frisso, Nerio Carteiro, Paulo Périco, Renato de Oliveira, Rodrigo Beltrão, assinaram junto. É muito gratificante para mim, que acredito que essas pessoas assinaram por reconhecer o relevante trabalho de uma associação, e não é pouca coisa, são 30 anos, é uma oportunidade que vamos ter de reconhecer. Acredito que os presidentes das associações vão estar aqui, e peço a colaboração dos nobres pares para que a gente possa ter um momento para valorizar essas pessoas. Era isso, senhor presidente. Está em discussão, encerrada a discussão, em votação, requerimento 67/2018. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, vereadora Denise Pessoa vota favorável. Vereador Renato Nunes, favorável. Encerrada a votação. Requerimento número 67/2018, aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Rodrigo Beltrão. Vereador Paulo Périco está em representação. Em discussão única e votação, requerimento 68/2018, de autoria da vereadora Denise Pessoa, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal referentes ao Centro de Especialidades Odontológicas. Com a palavra, a autora para a leitura do requerimento.
Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a vereadora que presente subscreve, respeitando as normas regimentais, vem por meio do presente requerimento solicitar informações ao Poder Executivo Municipal, considerando a função fiscalizadora dessa casa e atendendo a inúmeras reclamações que essa vereadora vem recebendo de usuários do Centro de Especialidades Odontológicas, solicita aprovação pelo plenário do seguinte pedido. A. Quais especialidades são atendidas no Centro de Especialidades Odontológicas? B. Qual é o tempo médio de espera dos pacientes após encaminhamento da UBS até o atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas? C. Quantos pacientes estão na fila de espera para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas? Quantas cirurgias foram desmarcadas pelo Centro de Especialidades em 2018? Qual o motivo? Essas cirurgias já foram remarcadas? Enviar relação com essas informações. O Centro de Especialidades Odontológicas tem enfrentado problemas com a sua infraestrutura, equipamentos, manutenção do prédio, insumos, etc. O Centro de Especialidades Odontológicas está com estoque de antisséptico utilizado em cirurgias o suficiente para atender a sua demanda? Enviar relação da quantidade de estoques. Caxias do Sul, 7 de agosto de 2018, e assina esse requerimento dessa vereadora. Obrigado, vereadora Denise Pessoa. Está em discussão o requerimento 68/2018. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, o vereador Rafael Bueno vota favorável. Encerrada a votação. Requerimento 68/2018, aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Rodrigo Beltrão. O vereador Paulo Périco está em representação. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 39/2017, contido no processo 200/2017, autoria do vereador Velocino João Ues, que acresce artigo ao capítulo 1 do título 4 da Lei Complementar 377, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Contém emenda modificativa 1/2017. O relator é o vereador Felipe Grebenmaier. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, o parecer é favorável e por ter sido lido em sessão anterior, peço dispensa da leitura. O senhor está dispensado da leitura. Está em discussão a emenda modificativa 1/2017. Com a palavra, o vereador Velocino Ues. É junto, né? O projeto é junto. Senhor presidente, é uma oportunidade única de falar sobre o projeto ou vai abrir um outro espaço? Nós estamos em discussão a emenda 1/2017. Aí eu abro mão da emenda para depois discutir no projeto. Obrigado. Está em discussão a emenda. Encerrada a discussão. Em votação a emenda 1/2017. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, o vereador Felipe Grebenmaier vota favorável. Favorável, senhor presidente. Vereador Velocino Ues, favorável. Encerrada a votação. Emenda 1/2017, aprovada por unanimidade, com ausência do vereador Rodrigo Beltrão, vereador Paulo Périco em representação. Está em discussão o projeto de lei complementar 39/2017. Com a palavra, vereador Velocino Ues. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, como já
foi falado 2 dias atrás, na primeira discussão, para clarear melhor, para que não se chegue aqui no momento ter que votar. Eu sei que os colegas têm muito mais conhecimento que eu, mas enfim, clarear um pouco do que é um pouco desse projeto. O vereador Chico Guerra hoje de manhã também usou a tribuna ali, me deixou muito gratificante, mais um projeto para beneficiar os deficientes, enfim, de qualquer tipo de situação. E falo novamente, sempre nós temos que fazer algo, principalmente pro o lado, enfim, que tem mais dificuldades. Na vida da gente existem dificuldades dia a dia, faz parte do cotidiano, mas quando a gente olha a dificuldade dos outros, a gente ainda assim sente sim um incentivo para poder fazer algo, para poder contribuir, principalmente por essas pessoas deficientes. Eu vou citar novamente porque é muito gratificante a rampa para deficiente que foi feita na frente da minha casa. Muitas pessoas, ali no primeiro momento, poucos conhecedores, muitas vezes, vereadora Paula, acha que isso aí foi um mega capricho. E ontem também, hoje de manhã também eu estava vendo, não é só o deficiente que gosta de rampa. A pessoa também gosta. Depois, a partir do momento que aquela rampa começou a funcionar, que é a rampa, que é a lei para deficiente, olha, eu vou te dizer, a porta, muitas pessoas chegam na porta, vê a rampa, dão a volta e sobem a rampa. Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente, eu estou citando isso como você pode fazer para ajudar essas pessoas, quando vai olhar, beneficia muito mais. Por que eu faço esse comparativo? Aqui, esse projeto contempla que lojas ainda tem várias lojas com 3 ou mais provadores, que se deu uma oportunidade que obriga a ter um para deficiente. Por que eu digo isso que é benéfico também? Daqui a pouco criou mais uma despesa com todas as dificuldades que temos no comércio. E eu acredito que, mesmo que a lei precisa fazer isso, olhar no lado mais fraco, tem um lado benéfico também, vereadora Adiló. Quantas lojas que ali na frente, talvez, quantas vezes um cadeirante gostaria de ir na loja, passar 1 hora a mais? Eu vejo ali muitas vezes um cadeirante que vem fazer sua compra no mercado, faça um comparativo, gostaria de ir lá na loja, provar a sua roupa. Muitas vezes tem dificuldade porque ali se sente mal porque não tem um provador próprio para ele. E talvez aquela loja que assim fizer esse investimento quando a lei obriga, talvez aquele deficiente, não, eu vou lá naquela loja porque lá eu me sinto à vontade, tem esse espaço. Então eu acredito que tem muito também do lado benéfico. Não é só olhar o gasto, além de que a dificuldade que tem essas pessoas. Então eu peço a colaboração dos novos pares para que se aprove esse simples projeto, mas que contempla sim as dificuldades maiores do dia a dia dessas pessoas, como assim também o Chico falou do projeto dele, dos surdos, da dificuldade dos bancos, que cada vez mais, pelo pouco que a gente pode contribuir, mas principalmente para essas pessoas soma muito. Então eu peço a colaboração dos novos pares para que a gente possa aprovar isso e que ali na frente tenhamos bons frutos, que um dia possamos ir numa loja, talvez presenciar isso e ver frutos do nosso trabalho, mas que está incentivando e dando uma oportunidade para essas pessoas, como eu já falei. Talvez possa ter 1 hora um pouco de lazer e indo junto, indo na loja, de ter esse espaço próprio para esse deficiente. Era isso, senhor presidente, novos colegas, peço a colaboração dos novos pares. Está em discussão projeto de lei complementar 39/2017. É encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei complementar 39/2017. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Voto favorável. Vereador Kiko Girardi vota favorável. Encerrada a votação. Projeto de lei complementar 39/2017, aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Rodrigo Beltrão, vereador Paulo Périco em representação.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 157/2017, contido no processo 225/2017, de autoria do vereador Paulo Fernando Périco, que dispõe sobre o corte, supressão ou poda de vegetação de porte arbóreo, localizada em áreas que sediam instituições de ensino municipais, estaduais e federais no município de Caxias do Sul. O relator é o vereador Felipe Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Edson. Senhor presidente, em virtude até da própria fala de Vossa Excelência, de que o vereador Paulo Périco, autor do projeto, está em representação nessa casa, eu vou pedir verbalmente agora, depois fazemos de forma oficial, pedido de adiamento do projeto de lei número 157/2017, contido no processo número 225/2017, adiamento por um dia. Pois não, vereador Edson da Rosa. Então está... Solicito aos vereadores, então, que registrem seus votos. Pedido de adiamento. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Pedido de adiamento do projeto de lei 157/2017, pedido de adiamento de um dia. Encerrado o registro dos votos. Vereador Rafael Bueno, vota favorável. Encerrada a votação. Pedido de adiamento por um dia do projeto de lei número 157/2017, aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Rodrigo Beltrão, vereador Paulo Périco em representação. Encerrada a ordem do dia. Muito bem, você acompanhou aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, a ordem do dia desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Tivemos na manhã de quinta-feira, em votação aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, moção de apoio para que seja mantida a proposta de orçamento para 2019 para as bolsas da CAPES, prevendo que o total destinado ao Ministério da Educação seja o mesmo de 2018, mais a reposição da inflação. Moção de apoio aprovada por unanimidade. Também tivemos em votação requerimento de autoria coletiva, que requer a realização de homenagem pelos 30 anos da Associação de Moradores de Galópolis. Requerimento também aprovado por unanimidade. Também tivemos em votação requerimento de autoria da vereadora Denise Pessoa, do PT, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal sobre o Centro de Especialidades Odontológicas. Requerimento também aprovado por unanimidade. Tivemos em votação projeto de lei complementar de autoria do vereador Velocino Ex, do PDT, que dispõe sobre a instalação de provadores para pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais de vestuário, roupas e similares. Projeto de lei aprovado por unanimidade. E, por último, tivemos votação para o pedido de adiamento para a votação de um dia, pedido de adiamento aprovado por unanimidade para a votação do projeto de lei de autoria do vereador Paulo Périco, do MDB, que dispõe sobre o corte, supressão ou poda de vegetação de porte arbóreo, localizada em áreas que sediam instituições de ensino municipais, estaduais e federais, dentro do município de Caxias do Sul. Pedido de adiamento, então, aprovado por unanimidade. E esta foi a ordem do dia, projetos, requerimentos que foram debatidos e votados na sessão desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.